Shalom, povo lindo que vai morar no céu. Bom dia, bom dia. Que Deus abençoe o nosso dia. Estamos aqui para gravar mais um devocional, a meditação diária da Palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus. Estamos em Salmos, capítulo de número 55. E nesses Salmos nós vamos ver aqui Davi clamando por socorro a Deus, mediante aos seus inimigos que estão conspirando contra ele, né? E o pior de tudo que nessa ocasião é um amigo bem próximo, um dos melhores amigos de Davi, uma pessoa que estava ali próxima dele, clamando a morte do rei. E aí ele pede socorro ao Senhor, ele consegue, de certa forma, o único lugar que ele ressalta aqui como sendo um abrigo seguro é em Deus, né? Porque ele não está livre, né, de ser perseguido, não há quem possa confiar. Ele, até no meio da sua oração, ele fala para Deus se ele pudesse ser uma pomba, né, e sair voando e buscar um abrigo, né, algum refrigério, mas ele sabe que, né, o seu socorro vem do Senhor. Então nós vamos ver aqui nessa súplica, né, do perseguido, Davi, a oração, a devoção dele, clamando a Deus. Vamos se alimentar desse maná, desse pão fresquinho do céu, em nome do Senhor Jesus. Fica até o término dessa mensagem que eu creio que Deus vai falar com você. Amém? Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor, aquele que é único e digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Que os traidores sejam destruídos. Dá ouvidos, ó Deus, à minha oração. Não te escondas da minha súplica. Atende-me, responde-me, sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio. Pois sobre mim lançam calamidade e furiosamente me hostilizam. Estremece-me no peito o coração, terrores de morte me salteiam. Temor e tremor me sobrevêm, e o horror se apodera de mim. Então disse eu: quem me dera asas como de pomba, voaria e acharia pouso. Eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Dar-me-ia pressa em abrigar-me do vendaval e da procela. Destrói, Senhor, e confunde os seus conselhos, porque vejo violência e contenda na cidade. Dia e noite giram nas suas muralhas, e muros adentro campeia. A perversidade e a malícia, a destruição no meio dela. Das suas praças não se apartam a opressão e o engano. Com efeito, não é inimigo que me afronta. Se o fosse, eu o suportaria. Nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas és tu, homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Juntos andávamos e juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. A morte os assalte, vivos desçam a cova, porque há maldade nas suas moradas e no seu íntimo. Eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia farei as minhas queixas, e lamentarei, e ele ouvirá minha voz. Livra-me a alma em paz dos que me perseguem, pois são muitos contra mim. Deus ouvirá e lhes responderá, ele que preside desde a eternidade, porque não há neles mudança nenhuma, e não temem a Deus. Tal homem estendeu as mãos contra os que tinham paz com ele, corrompeu a sua aliança. A sua boca era mais macia que a manteiga, porém o coração havia guerra. E as suas palavras eram mais brandas que o azeite. Contudo, eram espadas desembainhadas. Confia os teus cuidados ao Senhor e ele te sustentará. Jamais permitirá que o justo seja abalado.
Tu, porém, ó Deus, os precipitarás à cova profunda. Homens sanguinários e fraudulentos não chegarão à metade dos seus dias. Eu, todavia, confiarei em ti. Bom, Davi, ele traz aqui uma situação que acontece muito hoje em dia, né? Algo que aconteceu ali há muito tempo atrás com Davi, um amigo íntimo, companheiro, alguém que, como que quem diz, né? Era de dentro de casa, ali o apunhalou pelas costas, né? E quando isso acontece de alguém de fora, às vezes é menos doído, porque você já espera. Você já espera, né? A violência, os dramas, essa conspiração das pessoas que estão aí no mundo, enfim, isso aí já a gente não espera muita coisa. Mas quando vem de dentro, né, dos seus, que nem um amigo, né, bem próximo de Davi o traiu, apunhalou, e é tão interessante, né, que ele dá ênfase nesse contexto, dizendo palavras doce, macia, ele dizia, né, estava ali sempre, né, próximo ali, como se fosse um companheiro, um verdadeiro amigo, mas no seu coração, né, borbulhava o furor, né, a trama, né, o seu mal. Então, assim, gente, é complicado. Tem gente que passa a vida toda do lado de uma pessoa, 20, 15, 30 anos, e às vezes não conhece ela. Literalmente, a pessoa vai guardando aquele ressentimento, aquela inveja, aquela intriga, algo bem escondido, né, bem oculto, e às vezes demora para se revelar, né? Mas quando revela, as pessoas ficam surpresas, né? Nossa, não esperava de todo mundo, mas menos, né, dessa pessoa, né? Olha, você vê tantos anos junto e ela vem e tem essa atitude. Mas é que nem o próprio Davi aqui, né, na sua súplica, ele salienta, né, que a confiança dele, porém, está depositada onde? No Senhor. Essa é a chave, né? Porque a gente gera expectativa no outro, a gente pode se frustrar, mas no Senhor a gente gera possibilidades, né? Sabemos que em Deus tudo é possível. É interessante que no Salmo 41, verso 9, lá atrás, ele também enfatizou isso. Ele disse assim: até o meu melhor amigo, em quem eu confiava, e quem partilhava do meu pão, ou seja, sentava na mesma mesa que Davi, também me traiu. Olha só para você ver. Então, quero dizer para você, né, irmão, irmã, né, a gente que já passou por muitas coisas nessa vida, talvez você se sente lesada, né? Tem uma pessoa aí no canal que acompanha com a gente também, ela está bem triste, abatida, desanimada, porque ela foi passada para trás, foi apunhalada, né? Hoje essa pessoa, aos olhos dela, está prosperando, né? Tá, como se diz, sendo abençoada. Mas eu falo para você, fica no Senhor, né? Descansa o seu coração, né, no Senhor. A sua confiança tem que estar em Deus, porque, sabe, se a gente estiver nas coisas, na pessoa, a gente vai se frustrar mesmo, a gente vai se decepcionar, vai ficar triste, mas em Deus Ele nos fortalece, né? Ele acalma o furor, Ele acalma a tempestade, né? E todo esse anseio, essa angústia do nosso coração, a gente coloca na mão de Deus, deixa Deus resolver, deixa Deus cuidar. Aqui Davi deixa essa lição para a gente, né? Ele colocou na mão do Senhor, né? Que Deus viesse tomar conta, fazer justiça, né? Porque numa dessa pessoa, como diz o mineiro, pede a estribeira, né? Faz besteira, porque literalmente é doído, não é fácil ser passado para trás, principalmente no meio dos seus. Eu lembro daquela historinha do lenhador e da árvore, né? Havia uma árvore, como se fosse um pinheiro, né? Um pinheiro muito grande, e lá abrigava um passarinho, né? E o lenhador chegou para derrubar aquela árvore, e ele chegou e dava machadada que retina, sabe, o som do metal ali do machado, dando naquela árvore, e o passarinho com o seu ninho, ele acabou, né, se afugentando, saindo dali, e ele dava machadada cada vez mais forte, né, para podar aquela árvore, para, né, sabe, para derrubar aquela árvore. E aí, não conseguindo, ele abriu uma fresta na árvore, e ele pegou uma cunha,
né? Pegou uma cunha, aquelas cunhas de madeira, sabe? Trocou ali o machado por uma marreta e colocou a cunha no vão da fresta que ele havia abrido naquela árvore e começou a bater até derrubar. E antes daquela árvore cair, ela falou assim: olha, do lenhador eu já não esperava muita coisa, nem do machado, mas você, cunha, sendo da mesma espécie, contribuiu para a minha queda. Né? Isso é só uma ilustração, né, que literalmente a gente não está preparado, né, para ser apunhalado por pessoas que estão no nosso meio. Né? E quantos relatos a gente não vê de pessoas que são feridas dentro da igreja, né? Por aquelas pessoas que dizem amar, né, por um pastor, né, por um membro da igreja, né, pessoas que abandonaram a fé por causa de um irmão que às vezes tratou mal, né, que foi aquela pessoa que levou ela para os caminhos do Senhor. E hoje você vê quantas vidas não estão sendo ceifadas e se afastando, porque verdadeiramente ainda a confiança dela não está depositada no Senhor. Ela acabou se magoando com o homem, né? E isso fez com que ela se afastasse de Deus. Esse é um problema. Então a gente precisa tomar muito cuidado, né? Com esse tipo de frustração, com esse tipo de sentimento, porque senão isso nos afasta da presença de Deus, e a nossa confiança não pode estar em pessoas, precisa estar em Deus, né? Respirar, olha, você precisa ter o momento de você colocar para fora, isso é bom, né? De você colocar para fora, expressar, né? Não aceitar isso, realmente você não precisa ser, né, ter sangue frio, mas quando passar isso, é bom você ter a autoconsciência e equilíbrio de você voltar o seu coração para Deus, entendeu? De você colocar essa causa, essa traição, essa punhalada na mão de Deus, assim como fez Davi, né? Porque senão esse ressentimento que você guarda dentro do peito, dentro do coração, pode fazer mal, né? Pode causar um problema ainda maior. Então é importante que você tenha esse discernimento, né? Colocar na mão de Deus e Deus vai resolver da melhor forma. É verdade, confiar em Deus é sempre a melhor opção. Amém? Amém. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, podendo se alimentar da Tua Palavra. Agradecemos, Senhor, pelos nossos irmãos em Cristo Jesus, que ouve essa mensagem, que ficou até o término dessa ministração, Senhor, onde nós viemos aqui, Senhor, aprender como Davi a lidar com essas situações, esses dramas que surgem na nossa vida de repente, traições, dissensões, facções que tramam contra a nossa vida, ó Pai. Que, embora isso aconteça, nós não estamos isentos de passar por isso. O próprio Senhor Jesus, ele foi traído por aquele que estava na sua mesa, compartilhando do pão também. Mas, contudo, ele não desejou o mal, e sim aquilo que a pessoa plantou, ela acabou colhendo. Que nós possa ter esse equilíbrio, esse discernimento e confiar mais em Ti, Senhor. Deixar que o Senhor tome o controle da situação e que a gente não venha, Senhor, tomar atitudes precipitadas que podem prejudicar a nossa saúde, que pode prejudicar outra vida, Senhor. Porque a nossa confiança está em Ti, ó Deus. Que o Senhor dê-nos, Senhor, equilíbrio, maturidade, Senhor, para podermos enfrentar essa adversidade em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz que clareia o nosso caminho. Que Deus abençoe seu dia. Shalom.